Clive Barker é um escritor, diretor, dramaturgo, artista visual, faz café, limpa a casa, claramente um Rodrigo Hilbert do horror. Ele faz tudo sim. Inclusive, ele é famoso por ter criado Hellraiser e só por isso ele já seria bastante importante. E vamos de representatividade LGBT no mundo do horror também, porque ele é LGBT. Além de todas essas qualidades, ele ainda me escreve uma coletânea de contos chamada Livros de Sangue. E é sobre isso que vamos conversar aqui hoje. Oi! Eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e já deixa o like, porque ajuda muita gente. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, eu no @CibeleFala e o Vitor no @EuVitorSobral. Que é por lá que a gente vai conversando, vocês vão sabendo das novidades e tem conteúdo lá também, então corre lá. Agora vamos conversar sobre esse livro porque quero falar sobre ele. O livro é esse aqui, Livros de Sangue, do Clive Barker, e não é a primeira vez que esse livro aparece aqui no canal. A gente já falou sobre ele no vídeo que a gente tá indicando os filmes que vão sair nesse ano. Vou deixar linkado aqui. E também mostrei ele no vídeo de recebidos da Dark Side. E ele tava nesse vídeo, porque a Dark Side mandou pra gente. Recebemos também esse marcador maravilhoso aqui. Não sei se vai estar focando, meninas. Bem blogueira. E a gente também recebeu esse pôsterzinho aqui, maravilhoso, do livro. Eu li o livro e a gente tem muito que conversar sobre ele, mas eu deixo aqui o aviso. Se você já tiver com vontade de ler, esse vídeo vai te deixar com mais vontade ainda. Livros de Sangue é uma coletânea de 6 livros. Esse aqui é o primeiro. Foi Clive Barker que escreveu. Ele também escreveu Hellraiser, que nem eu falei. E o primeiro, que é esse aqui, foi lançado originalmente em 1984. E agora, em 2020, a Dark Side lançou essa versão lindona aqui pra gente. Maravilhosa, perfeita. Inclusive, Dona Dark Side e Dona Macabra, estou ansiosa para ler os outros volumes, então, ansiosa para o lançamento. Porque essa dancinha. Nessa versão aqui da Dark Side, a gente tem uma introdução escrita pelo César Bravo, que é um escritor maravilhoso de horror brasileiro. Ele lançou pela Dark Side também o VHS e o DVD, tem pouco tempo o DVD, o VHS tem um tempinho, eu li em 2019, gostei muito, e tô doida pra ler o DVD. Nessa introdução, o César Bravo fala muito sobre a importância do Clive Barker, né, no mundo do horror, e da relação dele com a obra. Você tá com cara de deboche, Vitor, o que foi? É a minha cara. Nesse volume, temos 6 contos, que eu vou ter que ler o nome porque não decorei, nem decorarei. Os contos são O Livro de Sangue, O Trem de Carnes da Meia-Noite, O Yattering e o Jack. Nossa, por que você tá rodando? Eu vou mostrar. O Blues do Sangue de Porco, Sexo, Morte e Estrelas e Nas Montanhas as Cidades. Por que estou aqui como se fosse um volante? Porque, não sei se estará focando, meninos. Porque o índice é uma rodinha, tipo o marcador. Aí a gente tem que ficar rodando pra ler. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nos contos e a gente vai conversar sobre esse livro sem spoilers. Eu concordo muito com o que o César Bravo disse na introdução do livro, que ler livros de sangue é como você passar por um acidente na estrada e querer dar aquela olhadinha na tragédia, mesmo você sabendo que é meio errado dar uma olhadinha, mesmo sabendo que não vai ser coisa boa que vai vir ali. E apesar dos contos serem bem diferentes entre si, eu tive uma reação muito parecida quando eu tava lendo os contos, que era basicamente assim. Eu começava pensando assim, ok, esse vai ser mais de boa, vai ser mais tranquilo, vai ser mais pé no chão. A minha segunda reação era, quando já tava ali mais pro meio da história, eu pensava assim, ok, como chegamos a esse ponto? E mais pro final, eu já ficava assim, eu acho que eu não tenho idade pra ler isso. Eu acho que tá muito pesado. Aí lá pro terceiro conto, eu já tava notando que isso tava se repetindo, que esse ciclo tava acontecendo sempre. Então eu já começava a debochar de mim, pensando assim, vamos lá, Cibele, vamos ver se você vai ter esperança de vir alguma coisa mais de boa. E eu sempre entrava nesse ciclo. Outra coisa que o César Bravo falou também na introdução, que eu concordo muito, é que geralmente os leitores de horror já sabem muito bem, assim, mais ou menos como que vai acontecer. Tipo, você vai sentir aquele medo, e se você ficar com medo, você fecha o livro e vai viver a sua vida. Só que isso não acontece com livros de sangue, porque as criaturas do Clive Barker ficam na sua cabeça mesmo depois que você para de ler. E sim, isso acontece. Depois de ler cada conto, eu tinha que dar uma pausa, pensar, parar, refletir, pra depois continuar a ler. Inclusive, quando eu tava organizando o que eu ia falar pra vocês, que eu fico colando aqui de um roteiro só pra eu não me perder nas minhas próprias ideias, enquanto eu tava organizando o roteiro, eu tava lembrando de vários trechos, assim, e querendo falar de todos.
porém não posso spoiler e etc. Mas são imagens que ficam muito na nossa cabeça, mesmo sendo nossa imaginação. E eu falei um pouquinho antes que os contos, eles são diferentes, mas são diferentes, só que alguma coisa liga eles. Eu não sei se é energia, não tem uma história por trás que vai conectando, pelo menos não até agora, porque eu só li o volume 1, mas tem uma aura, tem uma coisa que vai conectando as histórias, a gente meio que imagina os personagens meio parecidos. Isso é muito bacana, porque os contos conversam entre si. Em 1992 foi lançado um filme baseado em um conto do Livros de Sangue, que é o nosso querido Candyman. O conto em que o Candyman foi inspirado não está no primeiro volume, tá lá no volume 5. Em 2009 foi lançado um filme que se baseia no primeiro conto, que é o Livros de Sangue, que foi dirigido pelo John Harrison. Em 2020 foi lançado um filme chamado Livros de Sangue, e se tudo der certo em 2021 teremos Candyman, a nova versão, que vai lançar esse ano, se tudo der certo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada conto, porque, gente, eu precisei fazer esse vídeo pra conversar com alguém sobre esses contos, porque a gente termina de ler querendo conversar com alguém. Então vai ser com vocês. Eu falei que não ia ter spoiler, mas vai ter um spoilerzinho só no primeiro conto. Mas eu juro que é o único spoiler, e vai valer a pena. O primeiro conto se chama Livro de Sangue, e ele conta a história de uma pesquisadora psíquica que contrata um médium para poder investigar com ela junto uma casa que supostamente assombrada. Só que o que ela não sabe é que esse médium é um charlatão, e ele finge escrever tudo que esses espíritos da casa, esses supostos espíritos da casa, contam pra ele, falam com ele. Porém, contudo, entretanto, a casa é sim assombrada e os espíritos começam a ficar bem bolados com esse charlatão e, como forma de tortura mesmo, começam a escrever no corpo dele. E esse primeiro conto é meio que uma porta de entrada pra toda a coletânea, pra todos os volumes, porque basicamente, esse médium charlatão é literalmente um livro de sangue. E tudo que a gente vai ler a partir daí seria o que os espíritos escreveram no corpo desse médium. Como eu disse, esse é o único spoiler que eu vou dar. É porque eu achei muito importante falar sobre isso, porque eu achei maravilhoso que o primeiro conto de toda a coletânea é uma porta de entrada para ela mesma. O segundo conto é O Trem de Carnes da Meia-Noite, e ele conta a história de um serial killer que tá atacando na cidade de Nova York, que ele ficou conhecido como o açougueiro do metrô. Por quê? Ele atacava no metrô, bom dia, e a forma dele matar as vítimas era um tanto quanto cruel e muito assustadora. Até que um dia, um homem comum, um transeunte, um trabalhador da cidade de Nova York, cochila no metrô quando ele tá voltando do trabalho e ele descobre que o buraco dessa história é muito mais embaixo. E que tudo é muito mais complicado do que todo mundo tava imaginando. Eu comecei a ler esse livro quando eu tava ali terminando de editar e de ver as coisas pro vídeo do Estripador que a gente fez aqui no canal, que inclusive eu vou deixar aqui no card. É desse lado do card, Vitor? Desse lado aqui, vai estar aqui no card. Então a gente tinha acabado de assistir a série, eu e o Vitor, a gente tava muito nessa vibe de O Estripador, a gente conversava muito sobre isso. Então eu já liguei uma coisa a outra. Eu já achei completamente parecido tudo, as situações, a morte, a motivação. Só que, lembra daquilo que eu falei, das 3 reações que eu tava tendo em cada conto? Então, quando eu cheguei ali do meio pro final, eu já tava pensando assim, não é parecido com a série mesmo não. E uma coisa que eu achei bastante interessante nesse conto, e não só nesse conto, mas como em qualquer leitura, a gente acaba colocando toda a nossa visão baseada no contexto em que a gente está vivendo. O final, toda a motivação para essas mortes e tudo que acontece nessa história, me lembrou muito o contexto atual que a gente está vivendo na nossa política, no nosso, no negócio de pandemia, toda essa situação mesmo, essas revoltas que a gente está tendo. Então, se eu tivesse lido em outra época, eu teria um entendimento completamente diferente. O terceiro conto é absolutamente tudo pra mim e se chama O Yettering e o Jack. O Yettering é um demônio de uma classe bem bostinha, ele é um demônio bem furrequinha, e ele recebe a função, a missão de atormentar, assombrar e enlouquecer um homem chamado Jack Polo, que é um vendedor de pepinos muito chato e tedioso, e a pessoa mais chata e boring que você vai conhecer em toda a sua vida. E por que que o demônio tem que ficar atormentando a vida do Jack? É porque a mãe dele renegou o Sete Pele depois de um pacto que ela fez. Por isso, o Jack tá pagando por isso. Se eu falar mais alguma coisa, eu entrego o conto inteiro, mas devo dizer que esse é meu conto preferido do livro todo. E é engraçado, porque eu ri muito lendo esse conto, porque é um
livro de terror, né? Só que as situações são maravilhosas. Maravilhosas. A gente fica muito nesse jogo de uma hora tá torcendo pra um, outra hora tá torcendo pra outro, de ficar pensando em quem tá enlouquecendo quem. E esse conto me deixou muito animada. O Vitor mesmo não aguentava mais ouvir desse conto depois que eu li, porque eu fiquei enchendo o saco dele, porque amei demais. O quarto conto se chama Blues do Sangue de Porco e conta a história de um ex-policial que acaba começando a trabalhar num reformatório, né, numa prisão pra menores de idade. E ele percebe que um dos prisioneiros lá, ele é muito mais perseguido do que os outros. E a perseguição que ele sofre tem muito a ver com a fuga, com o desaparecimento de um dos prisioneiros que se chama Lacey. Só que em certo momento a gente descobre que o Lacey não fugiu, ele está na prisão. Só que a presença dele no reformatório causa um alvoroço enorme. Gente, como é que eu vou descrever esse conto pra vocês? É surto, completo surto. Foi o conto que aquelas 3 reações que eu tive, que eu te falei que eu tinha em todo conto, foi o que eu tive mais forte, essas reações. Ele não é o meu conto favorito, mas eu acho que é um dos mais impactantes, se não o mais impactante. Justamente por causa da curva que ele dá ali do meio pro final. Porque essa curva é muito louca. É um surto completo. No quinto conto, Sexo, Morte e Estrelas, a gente acompanha o diretor de teatro que tá ensaiando ali pra uma peça que depois dela estrear, o teatro vai ser demolido. E esse é um teatro bem antigo, assim, que já tinha toda uma história. Tudo tava indo mais ou menos, bem mais ou menos mesmo, quando um homem misterioso começa a assistir os ensaios. Aí tudo começa a mudar completamente. Esse conto me lembrou um pouquinho a primeira temporada de American Horror Story, e se você já viu a temporada de American Horror Story, pode ser que você interprete isso como um spoiler. Mas calma, não fique irritado comigo, porque isso é só um detalhe. Uma coisa que eu acabei de lembrar é que quando eu tava lendo esse conto, eu lembrei muito de uma situação que aconteceu aqui em Juiz de Fora, que é a minha cidade, sou de Juiz de Fora, que venderam o último cinema de rua aqui da cidade. E foi muito triste, assim, pra todo mundo que tinha toda uma história, que ia ao cinema, que acompanhava o cinema. E esse homem que aparece misteriosamente nos ensaios, ele tem uma relação muito forte com esse teatro. E acaba que a gente começa a se identificar, porque a gente teve uma relação muito forte com esse cinema de rua também. Ele era muito frequentado, ficava no centro da cidade. Então não tem como não se identificar com essa situação. Foi uma coisa muito bacana também, de ler e lembrar do Cine Palace, né? Que, inclusive, foi vendido, não existe mais, infelizmente. Hoje em dia é uma loja de departamentos. E nesse conto, tem vários detalhes de como funciona a montagem de espetáculos, ensaios, as frustrações dos atores. Isso é muito interessante, porque o próprio Clive Barker, ele já trabalhou com teatro. Então eu acho que teve muita sensibilidade dele mesmo, muito da própria experiência escrevendo esse conto. Gosto muito desse conto também. Um dos meus preferidos. Leiam. Vitor, leia. O último conto, que é o que fecha o livro, é Nas Colinas, as Cidades. E conta a história de um casal LGBT que tá viajando por aí para conhecer museus, cidades, uma viagem de casal juntos, normal. Até que em certo momento eles pegam ali uma estrada que não devia pegar, uma estrada meio remota, e eles acabam dando de cara com a tradição das cidades locais, que acontece a cada 10 anos. E essa descoberta acaba deixando eles completamente apavorados, e com razão, porque eles estão completamente em perigo. Meu irmão, surto, e eu não tô brincando. Dedo lá e gritaria mesmo. Esse conto, nossa, ele demorou a me pegar. Não vou mentir pra vocês, não. Demorou. Só que quando pegou, não largou mais. Em certo momento eu já tava assim, gente, que viagem louca é essa, velho? Inclusive, vocês estão vendo a capa do livro? Se não tiver, Vitor, foto da capa. Aquela, né, muito chata. Mas nesse conto tem super a ver com a capa do livro. E é muito louco, porque a gente vê a capa, um monte de gente morta e esses detalhes meio macabros. E a gente pensa, é só porque é um livro de terror. Só que na verdade não. Tem super a ver com o último conto. Essa história tem uma pegada meio Midsommar, porque é uma cultura que você não conhece, não tá dentro, mas aí você sabe que faz um certo sentido pra quem tá vivendo aquilo. E nessa história especificamente, você fica com muita vontade de falar com os personagens. Falar assim, olha, meus amores, vamos ficar quietinho, não vamos entrar nessa estrada, não vai, não continua. Não vai. E eu acho que isso acontece nessa história porque a gente vai acompanhando o conto em duas perspectivas. Uma,
a gente tá acompanhando ali o casal de namorados. Em outra, a gente tá na cidade vendo os preparativos pra tudo que vai acontecer. Então você já imagina que essas histórias vão se trombar em algum momento e que vai dar um ruim muito grande. No final das contas, o que eu tenho a dizer pra vocês é: leiam um livro. Principalmente se você já queria ler antes. E principalmente se você já é do universo do horror. Mas é aquele horror bem visceral e bem gráfico. O que é engraçado, porque a gente tá falando de um livro, então você tem que contar com a sua imaginação. Só que você não tem tanto esforço nisso não, porque, como eu disse, o livro é bem gráfico mesmo, ele te ajuda bem a imaginar. Se você já leu outra obra do Barker, deixa aqui nos comentários pra gente trocando indicações, pra gente conversando sobre esse assunto maravilhoso. E se você já leu esse livro, fala pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê amanhã com o podcast. Tchau!